No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, em São Paulo, o Dr. José Carlos Ferreira faleceu aos 80 anos. Um homem que passou a vida dedicada à ciência, ao conhecimento e à educação das gerações futuras. Filho de um carteiro e uma dona de casa, nasceu na pequena vila de Vila Nova do Sol, em Minas Gerais. Apesar da humilde origem, José Carlos teve um talento inato para aprendizado e curiosidade científica. Formou-se em Biologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e posteriormente doutorou-se em Geociências na Universidade de São Paulo. Trabalhou por décadas como professor universitário e pesquisador em diversos institutos científicos, incluindo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, onde desenvolveu estudos sobre a dinâmica do clima brasileiro. Em 2016, ele foi agraciado com o Prêmio Jabuti em Ciência por sua obra Climatologia Brasileira. Casou-se com Maria de Fátima, sua parceira durante quase 50 anos, até seu falecimento em 2018. Eles tiveram 3 filhos, Pedro, Ana e Carolina, _start assista. Também seguiram carreiras acadêmicas e científicas. O Doutora Ferreira era conhecido pelos seus alunos por seu carisma e dedicação inegáveis. Muitas vezes, ele dizia: a educação é a nossa melhor arma contra a ignorância e o preconceito. Ele incentivava os jovens a perguntarem questions e a buscar respostas através do estudo e exploração. Foi em _start assista. Um homem que, ao longo de sua vida, dedicou-se ao seu trabalho com incansável entusiasmo e paixão. Sua casa, um velho sobrado em São Paulo, era um retrato da sua vida. Prateleiras de livros científicos, fotografias antigas de família e uma vitrola com discos desgastados que tocavam música clássica. A tragédia pessoal veio em 2009, quando seu filho mais novo, Pedro, faleceu em um acidente automobilístico. Mas José Carlos continuou a lutar, dedicando-se à sua carreira e ao ensino, inspirado pela memória de seu filho. Além da sua trajetória científica e educativa, o Doutora Ferreira também era conhecido por sua paixão pela jardinagem. Ele tinha um pequeno quintal cheio de flores raras e plantas exóticas que ele cultivava com atenção maníaca. Foi um homem simples, que se contentava com as coisas mais pequenas da vida: uma xícara de café forte no copo de vidro grosso, o cortar lenha no quintal e a neblina da manhã sobre sua horta. Seu nome foi citado em diversos programas de rádio e televisão após a notícia de seu falecimento. O jornal O Estado de São Paulo publicou uma matéria comemorativa de sua vida e obras, intitulada Um Cientista que Mudou a História. Ele foi enterrado em um pequeno funeral, com apenas seus familiares presentes. Mas seu legado continuará vivo por muitas gerações futuras. Ele será lembrado como um homem dedicado, respeitado e inquebrantavelmente determinado a deixar seu marcado na história do conhecimento humano. E o que mais lhe ficará por aqui é o cheiro do tabaco artesanal em sua velha cigarra, esquecido no ateliê, e a vista da rua que ele cruzava todos os dias, com as árvores verdes e o sol nascente brilhando na distância. Ele será eternamente o médico do povo, o professor dos cientistas. Ele será lembrado como um homem que se esforçou para melhorar o mundo em sua pequena jardinagem, uma flor de vez por vez. E assim, ele continuará a viver, simbolizado na memória de todos aqueles que tiveram a sorte de cruzar seu caminho. Hoje despedimos-nos de Elisa Maria de Oliveira, a mulher que fez flores crescer em uma pequena vila do sertão baiano chamada Flor da Vida. A senhora morreu ontem, às 3 horas da manhã, após viver uma vida longa e cheia de amor. Ela nasceu nesse vilarejo, em 1945, numa casa com janelas abertas para o sol levantado.
Elisa foi a menina que sempre sorriu, mesmo quando as tempestades torrentias arrancavam as folhas das árvores e deixavam a região sem luz elétrica por dias. Aos 19 anos, entrou para a Universidade Federal da Bahia e se formou em agronomia, dedicando-se às culturas locais e à preservação do meio ambiente. Mudou-se para a capital baiana, mas nunca esqueceu de sua terra natal. Sempre voltava durante as férias, plantando sementes em seu quintal e cuidando das flores que cresciam nas ruas da pequena vila. Ela foi a Senhora das Flores, a mulher que fez florir o povo de flor da vida. Ao longo de sua vida profissional, Elisa trabalhou em várias áreas relacionadas à agricultura e proteção ambiental. Ela foi agente ambiental na Reserva de Água Clara, gerente de projetos na ONG Flor da Vida e, por fim, diretora da Fundação das Flores. Sua dedicação à natureza e ao meio ambiente lhe rendeu o Prêmio Jabuti em 1983, a Medalha do Mérito Médico em 2005 e o título de cidadã honorária do município de Flor da Vida em 2017. Mas além disso, Elisa foi uma mulher que amava a vida em suas pequenas coisas. A chegada da primavera lhe fazia pensar em plantio e no crescimento das sementes que colocava nas terras férteis de sua propriedade. Seus jardins eram o paraíso da vila, uma floresta onde os pássaros cantavam suas melodias mais lindas às tardes. Elisa era amada por todos que a conheciam. Eles lembram-se de sua voz suave e do sorriso que iluminava seu rosto, mesmo nas horas mais difíceis. Faleceram sobre ela no programa da Rádio Nacional, e o jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem comentando sua trajetória. Mas o maior legado de Elisa foi a plantação de esperança em todos os corações que cruzaram seu caminho. Seu nome será lembrado pela geração futura como a mulher que amou a natureza e a vida, transformando o deserto em um paraíso verdadeiro. Elisa morreu, mas suas flores continuarão crescendo, em sua terra natal e no coração de todos que a amaram. Nos últimos dias da sua vida, ela gostava de ficar na varanda, olhando para o céu e ouvindo o som das chuvas batendo nas telhas. Era uma imagem simbólica da mulher que foi, sã, forte e sempre amada, como a chuva que irá continuar nutrindo as flores de flor da vida. Ela morreu, mas Elisa Maria de Oliveira viverá para sempre na memória dos que a amaram, como a Senhora das Flores, a mulher do sol levantado e o vento que move os pétalas. Sua presença continuará em todos os jardins que ela plantou com tanta carinho e dedicação, um legado de vida, esperança e amor. Lázaro Ramos, um sonho vivo nos olhos do Brasil, uma luz que transborda paixão e talento. Aquele rosto marcado pelo destino de uma vida consagrada ao artismo, o rostinho delicado daquele que transformou palavras em ação. O Brasil tem sido testemunha de sua ascensão, sua evolução e, mais importante, de seu amor pelo teatro, cinema e televisão. No Rio de Janeiro, nasceu o feiticeiro do palco, uma criança que sonhava com a lua cheia no maravilhoso bairro de Jacarezinho. Lá, nas sombras da noite e das árvores altas, ele aprendeu a transformar os seus traumas em obras-primas. Cada personagem trazida à vida, uma peça escrita ou dirigida é como uma carta para o futuro, um olhar intenso que busca despertar a consciência do Brasil. Como a luz de um sol nascente, ele surgiu na televisão e nos cinemas, conquistando corações e mente. A versatilidade de Lázaro é como uma dança, cada passo um novo rosto, uma nova história contada com tanta força e paixão que os espectadores se tornam acomplices de seu talento. Mas Lázaro Ramos é mais do que um ator versátil, ele é um símbolo da luta contra o racismo e pela valorização da diversidade no Brasil. A sua voz é a dos oprimidos, os esquecidos, aqueles que lutam para ter seu lugar no mundo. Ele se transforma em uma espécie de herói moderno, que não tem medo de falar a verdade e mostrar o rosto do racismo. A sua força reside na capacidade de transformar sofrimentos em obras-primas, fazer das adversidades um caminho para o crescimento e amadurecimento artístico. E é justamente isso que o torna um dos grandes nomes da cultura brasileira contemporânea. E a sua vida não é apenas sobre o palco e telona, ele também é apresentador, escritor e diretor. A cada trabalho novo, ele se transforma em um gênio criativo que nos leva para uma jornada de emoções, reflexões e descobertas. Então, Lázaro Ramos é mais do que um ator, é uma força viva, um símbolo da luta pela diversidade e contra o racismo no Brasil. Ele nos mostra que ser artista não é apenas sobre o talento,
mas também sobre o compromisso com a sociedade e a humanidade. E é justamente isso que torna sua vida e obra um verdadeiro sonho vivenciado pelo Brasil. Lázaro Ramos nasceu no coração da Bahia, onde o sol enche os céus e as ruas respiram vida. Salvador, a terra prometida das ritmiadas favelas e dos olhares fervorosos. Nas calçadas do bairro do Cabula, onde as cores se confundem e a música é o alimento mais precioso, ele foi lançado ao mundo. Filho de um casal humilde, herdou das mãos amareladas da sua mãe e do trabuco do pai os valores da humildade e perseverança. A vida naquele bairro era uma constante festa, e o menino absorveu a energia cultural que o rodeava como a água ao pequiço. Nas ruas, onde as crianças brincam com as sombras das árvores e os ruídos dos táxis, Lázaro encontrou seu universo artístico. As histórias contadas na Praça do Mercado, as imitações de personagens famosos, as brincadeiras teatrais em frentes escolinhas, todos sinais de um talento que já despontava nas horas de sol e da chuva. A música, a dança e as manifestações populares cercaram o menino como a floresta a seus arredores. As batidas do axé e do forró envolviam-no no seu ritmo ímpar, enquanto os girassóis de samba e frevo encantavam suas horas de diversão. Era uma vida cheia de cores, de movimentos e de emoções que marcaram o seu futuro. Ele cresceu, mas aquele menino que encantava com histórias, imitações e brincadeiras teatrais nunca desapareceu. A vida continuou a ser uma festa, e Lázaro, como uma árvore, se enraizou na terra da sua terra, absorvendo o sol, as cores e os sons que aí existem. E hoje, ele é um dos nomes mais conhecidos do cinema nacional, mas aquele menino do Cabula nunca esqueceu de onde veio. E a cada personagem que interpreta, ele ressuscita essa vida cheia de ritmos e cores, e transmite para o mundo a essência da sua terra, uma mistura deslumbrante de energia, de paixão e de amor pelo seu povo. No cenário enferrujado da Bahia, onde o sol se esfumaça no mar e as batuques ressoam nas calçadas, Lázaro Ramos descobriu a saga de si mesmo, em um teatro de rua batizado por Olodum. Aquele ingresso foi mais do que uma passagem para outro mundo. Era o primeiro passo em uma jornada de transformação, onde os ritmos e corais da terra natal acendeiam o fogo das suas veias. Naqueles tempos de juventude, surgiu um mistério que só as artes conseguiram desenterrar: a alma de Lázaro enquanto ator. Aquele rapaz tímido e solitário foi moldado, polido e refinado pelo brilho das lentes do teatro baiano, onde os mestres da arte erguem seus olhos para o céu com a confiança de um pássaro que voa. Naquele ambiente de ensino e amizade, Lázaro aprendeu a disciplina como uma espécie de balanço equilibrado entre o sol e a lua, onde a força do primeiro se encontra no ritmo do segundo. A improvisação, nessa terra encantada, tornou-se sua segunda natureza, com o mar e o tempo moldando suas paixões, transformando-as em palavras e movimentos que dançam a história de uma terra que nunca esquece. Mas era mais do que apenas improvisar ou ter disciplina. Foi a conquista da consciência social, um olhar direto para o espelho que reflete as desigualdades e angústias de uma sociedade em constante transformação. Em meio ao tumulto, Lázaro encontrou a força de sua identidade negra, como uma semente plantada no coração da Bahia, onde o sol se derrama como sangue na areia. E foram essas primeiras apresentações que marcaram o início do seu caminho sólido, onde as dificuldades e desafios tornaram-se como combustível para construir uma identidade artística forte e engajada. Lázaro, assim como a terra de sua alma, foi transformado por aquela escola do Teatro Olodum, onde o futuro é escrito nas páginas da história e nos corações dos que _start assista. Se permitiram ser transformados por uma alegria tão viva e vibrante quanto o maracatu deixa sentir em quem o escolhe como música para dançar. Nesse cenário de ritmos, Lázaro encontrou seu verdadeiro papel, construído pelos desafios da vida, iluminado pela luz do sol que se esfumaça no mar. Ele se tornou um ator que não apenas vive nas palavras, mas também nos gestos, na música e no movimento. E a partir dessa transformação, o destino de Lázaro Ramos começou a ser escrito, marcado pelos batuques do Olodum e pelas histórias da terra de sua alma, onde o futuro é uma semente que nasce no coração e floresce com o sol e a chuva. E ele viveu, e ele amou, e ele dançou, e ele atuou, sempre em busca do verdadeiro papel em um teatro tão vasto quanto a vida. Lázaro Ramos, um nome que ressona com fervor no coração da cultura brasileira, uma espécie de sonho encarnado, uma realidade que escapa às fronteiras do palco e da tela. A vida adulta dele, essa saga empolgante e cheia de transformações,
é um reflexo vivo da evolução da indústria artística brasileira. Não há dúvida que a TV Globo foi o palco inicial dessa obra-prima, onde Lázaro consolidou sua presença com papéis marcantes. São imagens sólidas e inesquecíveis, um olhar penetrantes, expressões delicadas que se transformam em torrentes de sentimentos. Como se a tela vibrasse sob o impacto das emoções que ele invocava. Era como se o mundo parasse para ver, para ouvir, para sentir. Então veio o cinema, com sua ousadia e liberdade expressiva. Madame Satã, um filme que se transformou em um símbolo da indústria cinematográfica brasileira, onde Lázaro desempenhou um papel marcante que o levou aos mais altos patamares do reconhecimento internacional. Ele foi o visto, o ouvido, o sentido do filme. Era como se ele tivesse absorvido todo o universo cinematográfico brasileiro em seu interior e depois o tivesse liberado em uma explosão criativa. Mas Lázaro não se contentou apenas com o papel de ator, também foi diretor e escritor. Explorou múltiplas linguagens e ampliou sua influência na cultura nacional. Seus filmes e programas foram veículos para a expressão da diversidade brasileira, como no caso de Espelho, um programa que mostrou que o Brasil é uma enorme paleta de cores, sons e identidades. Premiado em festivais de cinema, recebedor de troféus de melhor ator, Lázaro conquistou o respeito da crítica e do público por sua capacidade de transitar entre o drama, a comédia e o ativismo cultural. Ele é um guia no labirinto da vida, um pregador da diversidade, da liberdade de expressão e da dignidade humana. E como todo empreendimento vivo, também teve seus momentos difíceis, suas tempestades passagens. Mas Lázaro, com sua força interior, sobreviveu e cresceu, tornando-se um símbolo do respeito pela vida, pelo amor e pela solidariedade. A história de Lázaro Ramos é uma saga viva, uma celebração da força da criatividade brasileira. E em seus olhos, que se refletem a intensidade e o fogo da sua paixão pelo artista, podemos ver um reflexo da essência do Brasil, puro, intenso, vibrante e capaz de mudar o mundo. No meio daquela festa viva chamada vida, Lázaro Ramos surge em toda sua majestade, um poema escrito no chão e cantado na alma de todos aqueles que sonham com um futuro igualitário. Ele é uma estrela nas nuvens, uma luz incandescente que desvanece a sombra do preconceito. Seu legado vai além da tela e do palco. Ele se firmou como um símbolo de esperança para novas gerações, aqueles que sonham com um mundo mais inclusivo e justo. No coração do Rio de Janeiro, uma cidade encantadora onde futebol é a alma da população, Lázaro cresceu, absorvendo as cores e os sambações da vida cotidiana. Ele foi forjado nas ruas, na música das esquinas e na dança do povo. As vertigens de Ipanema e Copacabana não lhe impressionaram. Ele olhou para elas com a visão de alguém que sabia que tudo é possível. A vida era um palco, e Lázaro aprendeu cedo que o papel mais importante é ser verdadeiro a si mesmo, independentemente do que os outros pensam ou digam. Ele vivenciou a angústia da adolescência, as lutas pela identidade, os sonhos que se vão e voltam como o mar e a lua. Mas ele nunca deixou de acreditar na magia do amor, no poder das palavras e na força da arte. Ele cresceu, e com ele, sua arte. Ele se transformou em uma espécie de médium que comunica diretamente com o coração dos espectadores. Eles sentem suas risadas, compartilham seus choros, dançam ao som de suas alegrias. Lázaro é um guia, uma voz que abre caminhos para aqueles que se sentem esquecidos ou marginalizados. Ele não é apenas um ator, ele é um advogado da igualdade, um educador invisível, um filósofo taciturno que fala através de suas ações. Ele sabe que o papel